Fui forçada a me casar com o pastor, mas o que ele fazia comigo dentro de casa não estava na Bíblia. Olá, querido. Se vocês estão me assistindo agora, por favor, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá força para continuar compartilhando essas histórias difíceis, mas necessárias. Vocês não fazem ideia do quanto o carinho de vocês significa para mim. Eu preciso contar para vocês uma história que carrego há mais de 30 anos. Uma história que mudou minha vida para sempre e que, por muito tempo, eu pensei que levaria comigo para o túmulo. Mas hoje, aos 62 anos, sinto que chegou a hora de falar. Não por revanchismo, não por raiva, mas porque talvez minha experiência possa ajudar alguém que esteja passando pelo que eu passei. Meu nome é Maria Aparecida, mas todos sempre me chamaram de Cida. Nasci em 1962, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhecia todo mundo e os segredos eram guardados a 7 chaves atrás das portas das casas de adobe e telha francesa. Era uma dessas cidades onde a igreja ficava no centro da praça e ditava o ritmo da vida de todos os moradores. Minha mãe, Dona Cristina, era uma mulher de fé profunda. Acordava todos os dias às 5 da manhã para fazer o café e antes mesmo de acender o fogão a lenha, já estava de joelhos no pequeno oratório que ela montou no canto da sala, sussurrando suas orações matinais. O cheiro de café coado na hora, misturado com o perfume de rosas do terço dela, são 2 sensações que nunca consegui esquecer. Meu pai, seu Antônio, trabalhava na única fábrica de tecidos da cidade. Era um homem quieto, de poucas palavras, mas que sempre respeitou a religiosidade da minha mãe. Quando eu era criança, lembro dele chegando em casa com as mãos ásperas de tanto trabalhar com as máquinas, o cheiro de óleo industrial grudado nas roupas, mas sempre com um sorriso cansado para mim e minha irmã mais nova, a Rosilene. Nossa casa era simples, mas cheia de amor. 2 salas pequenas, uma cozinha onde cabiam apenas a mesa, o fogão e a geladeira velha que fazia um barulho de motor de caminhão, e 2 quartos minúsculos. Eu e Rosilene dividíamos não só o quarto, mas também a cama de solteiro que nosso pai havia feito com madeira de demolição. As paredes eram de tijolo aparente, pintadas com cal branca, e no meu quarto havia apenas um crucifixo que minha mãe pendurou quando eu completei 7 anos. A vida seguia num ritmo previsível e reconfortante. De segunda a sexta, escola pela manhã, ajudar minha mãe com os afazeres domésticos à tarde. Sábados eram para a limpeza geral da casa e domingos, claro, eram inteiramente dedicados à igreja. Acordávamos às 6 para chegar ao culto das 8, voltávamos para casa para o almoço e retornávamos para o culto da tarde. Era assim a vida de praticamente todas as famílias da nossa rua. Eu era uma menina obediente, estudiosa, que nunca deu trabalho para os pais. Sempre tirei notas boas na escola, ajudava em casa sem reclamar e participava ativamente das atividades da igreja. Aos 16 anos, eu já estava envolvida em praticamente todos os ministérios da congregação. Cantava no coral, ajudava na escola dominical das crianças menores e participava do grupo de jovens. Foi nessa época que minha vida começou a tomar um rumo que eu jamais imaginei. Nossa igreja, que era pequena e modesta, ganhou um novo pastor. O pastor anterior, seu João Batista, era um senhor de 70 anos, casado com Dona Mercedes, que todos nós conhecíamos desde sempre. Eles eram como avós para toda a congregação, e quando seu João precisou se aposentar por problemas de saúde, todos ficamos muito tristes. O novo pastor chegou numa tarde de terça-feira de março. Lembro exatamente porque naquele dia havia chovido muito pela manhã, e o cheiro de terra molhada ainda perfumava o ar quando ele desceu de um ônibus velho na praça central.
Eu estava voltando da escola, carregando meus cadernos embaixo do braço, quando vi um homem alto, de ombros largos, cabelos pretos bem cuidados e uma pasta de couro marrom na mão direita. Ele devia ter uns 35 anos, talvez 40, e usava uma camisa social branca engomada e uma calça social preta que parecia nova. O que mais me chamou a atenção foram os sapatos de couro preto, brilhando mesmo depois da chuva, completamente diferentes dos sapatos simples que os homens da nossa cidade costumavam usar. Pastor Marcos Roberto, esse era o nome dele, chegou sozinho, sem família, e se hospedou inicialmente na casa do diácono mais antigo da igreja, seu Osvaldo, enquanto a congregação providenciava uma casa para ele. Desde o primeiro culto que ele realizou, percebi que havia algo diferente naquele homem. Sua voz era forte, imponente, ecoava pelas paredes simples da nossa igrejinha, de modo que até quem passava na rua conseguia ouvir. Ele falava com uma autoridade que eu nunca tinha visto antes, citava versículos bíblicos de cor, gesticulava com as mãos grandes e usava palavras que às vezes eu não entendia direito, mas que soavam importantes e cheias de significado. Mamãe ficou encantada com os sermões dele desde o primeiro domingo. Depois do culto, na caminhada de volta para casa, ela não parava de comentar: Cida, que homem de Deus, que unção! Você viu como ele domina as Escrituras? Esse pastor vai trazer muitas bênçãos para a nossa igreja. E realmente a igreja começou a mudar rapidamente. O pastor Marcos tinha ideias novas, falava sobre prosperidade, sobre a importância da obediência total a Deus e aos líderes espirituais. Ele instituiu novos ministérios, organizou campanhas de evangelismo e em poucos meses nossa pequena congregação havia crescido quase que o dobro. Eu admirava aquele homem. Quando ele pregava, sentia uma mistura de reverência e fascínio que nunca havia experimentado antes. Seus olhos eram castanhos escuros, profundos, e quando ele olhava diretamente para alguém durante a pregação, era como se pudesse enxergar até a alma da pessoa. Ele tinha um jeito de falar que fazia com que cada palavra parecesse ter sido direcionada especialmente para você. No grupo de jovens, ele sempre me elogiava por minha dedicação e conhecimento bíblico. Cida é uma jovem exemplar, dizia ele para os outros membros. Uma moça temente a Deus, que será uma grande mulher no reino dos céus. Essas palavras me faziam sentir especial, escolhida, importante. Minha mãe ficava radiante quando escutava esses elogios. Ela sempre sonhou em ter uma filha que se destacasse na igreja, que fosse reconhecida pela sua espiritualidade. Cida, minha filha, dizia ela enquanto preparava o jantar, você está no caminho certo. Deus tem planos especiais para a sua vida, tenho certeza. Aos poucos, o pastor Marcos começou a dar mais atenção para mim. Depois dos cultos, ele sempre encontrava uma maneira de conversar comigo. Perguntava sobre meus estudos, sobre minha vida espiritual, sobre meus sonhos para o futuro. Essas conversas aconteciam sempre na frente de outras pessoas, na saída da igreja ou na casa de algum membro da congregação, então nunca me pareceram estranhas ou inadequadas. Ele tinha um jeito carinhoso de falar, uma voz suave que contrastava com a voz potente que usava durante os sermões. Quando conversava comigo, seus olhos se tornavam mais gentis e ele sempre tocava levemente meu braço ou meu ombro enquanto falava, gestos que eu interpretava como paternais e respeitosos. Meus pais ficavam orgulhosos ao ver o interesse que o pastor demonstrava por mim. Mamãe sempre dizia que era porque eu era uma jovem dedicada e exemplar, que chamava a atenção dos líderes espirituais pela minha postura cristã. Papai, mesmo sendo mais reservado, também demonstrava satisfação quando o pastor me cumprimentava ou me dirigia palavras especiais. A rotina da nossa família começou a girar ainda mais em torno das atividades da igreja.
Além dos cultos de domingo, agora tínhamos culto de quarta-feira, reunião de oração na sexta e várias outras atividades durante a semana. O pastor Marcos havia trazido uma nova dinâmica para a nossa congregação e todos estavam empolgados com as mudanças. Eu me sentia importante, valorizada, especial. Aos 17 anos, estava vivendo o que acreditava ser o auge da minha juventude cristã. Participava ativamente de tudo. Era reconhecida pelos meus pais, pelos membros da igreja e especialmente pelo pastor, que eu admirava profundamente. Foi então que, numa noite de quinta-feira, depois de uma reunião de oração que se estendeu até mais tarde, o pastor Marcos pediu para conversar com meus pais. Lembro que meu coração disparou, porque pensei que talvez eu tivesse feito algo errado, ou que ele fosse propor alguma atividade especial para mim na igreja. Saímos da igreja por volta das 10 da noite. O ar estava fresco e o silêncio típico das noites na nossa cidade pequena era quebrado apenas pelo som dos nossos passos na calçada de pedras irregulares. O pastor caminhou ao lado do meu pai, conversando em voz baixa, enquanto eu e mamãe o seguíamos alguns passos atrás. Chegando em casa, mamãe preparou um café fresh e cortou alguns pedaços do bolo de fubá que havia sobrado do lanche da tarde. Sentamos todos na pequena mesa da cozinha, sob a luz amarelada da lâmpada que pendia do teto. O cheiro do café quente se misturava com o aroma doce do bolo, criando uma atmosfera acolhedora e familiar. Foi então que o pastor Marcos disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. Seu Antônio, Dona Cristina, eu venho observando a Cida há alguns meses. Ela é uma jovem excepcional, temente a Deus, obediente, estudiosa, uma verdadeira pérola. E eu gostaria de pedir a mão dela em casamento. Um silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Senti meu rosto queimar, meu coração disparar e uma mistura de surpresa, medo e confusão tomar conta de todo o meu ser. Olhei para meus pais, esperando ver o mesmo choque que eu estava sentindo. Mas o que vi foram rostos que rapidamente se transformaram em sorrisos de alegria e orgulho. Pastor, que honra para nossa família, respondeu meu pai, sua voz embargada de emoção. A Cida é uma boa menina, criada no temor do Senhor. Se o Senhor a escolheu, é porque Deus está dirigindo essa união. Minha mãe começou a chorar de felicidade. Cida, minha filha, que bênção! Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Casar com um homem de Deus, um pastor, que privilégio, que honra! Eu ouvia tudo aquilo como se estivesse em um sonho, ou melhor, como se estivesse assistindo a cena acontecer com outra pessoa. Minha mente não conseguia processar completamente o que estava acontecendo. Aos 17 anos, nunca havia nem sequer pensado em casamento. Meus planos eram terminar o colegial, talvez fazer um curso técnico, ajudar minha família e, quem sabe, um dia encontrar um rapaz da minha idade para namorar. Mas ali estava o pastor Marcos, um homem que eu respeitava e admirava, pedindo minha mão em casamento, e meus pais reagindo como se aquilo fosse a maior bênção que poderia acontecer em nossas vidas. E você, Cida? Perguntou o pastor, seus olhos castanhos fixos nos meus. O que você acha dessa proposta? Senti todas as expectativas pesando sobre mim. Os olhos brilhantes dos meus pais, cheios de orgulho e alegria, a postura confiante do pastor aguardando minha resposta. Tudo aquilo que eu havia aprendido sobre obediência, sobre confiar na vontade de Deus, sobre respeitar os líderes espirituais e os pais. Eu aceito, pastor. Se meus pais concordam e se essa é a vontade de Deus, eu aceito. E assim, naquela noite de quinta-feira, numa cozinha pequena e simples, iluminada por uma lâmpada amarela e perfumada com cheiro de café e bolo de fubá, meu destino foi selado. Aos 17 anos,
Eu estava noiva do pastor da nossa igreja, um homem 20 anos mais velho que eu, sem que eu tivesse tido tempo sequer de processar completamente o que aquilo significaria para minha vida. Os dias que se seguiram passaram como um turbilhão. A notícia do nosso noivado se espalhou pela cidade com a velocidade típica das cidades pequenas, onde as novidades viajam mais rápido que o vento. No domingo seguinte, durante o culto, o pastor Marcos anunciou oficialmente nosso compromisso para toda a congregação. Lembro-me perfeitamente daquele momento. Eu estava sentada na segunda fileira de bancos, usando meu vestido azul marinho de domingo, aquele que minha mãe havia comprado especialmente para as ocasiões importantes da igreja. Minhas mãos tremiam levemente enquanto seguravam a Bíblia, e sentia o calor subir pelo meu rosto quando o pastor pediu para eu me levantar. Irmãos e irmãs, disse ele com aquela voz potente que ecoava pelas paredes da igreja, hoje tenho o prazer de anunciar que o Senhor direcionou meu coração para uma jovem especial desta congregação. A partir de hoje, eu e a irmã Maria Aparecida estamos oficialmente noivos, unidos pelo propósito divino. Os aplausos explodiram pela pequena igreja como trovões numa tarde de verão. Senti dezenas de pares de olhos voltados para mim, alguns curiosos, outros admirados, muitos cheios de alegria genuína. Dona Mercedes, a esposa do antigo pastor, foi a primeira a vir me abraçar quando o culto terminou, suas lágrimas de felicidade molhando minha face. Que bênção, minha filha! Que honra para você e sua família! Deus tem planos maravilhosos para a sua vida ao lado do pastor Marcos. As semanas seguintes foram uma sucessão de visitas, conversas, preparativos e expectativas. Nossa casa, que sempre fora simples e tranquila, agora recebia visitas constantes de membros da igreja que vinham nos parabenizar. Minha mãe não cabia em si de alegria e orgulho. Preparava café e biscoitos caseiros para todos que apareciam e repetia incansavelmente como Deus havia abençoado nossa família. O pastor Marcos passou a frequentar nossa casa quase diariamente. Chegava sempre no final da tarde, depois que eu voltava da escola, e ficava conversando com meus pais sobre os preparativos do casamento, sobre questões da igreja, sobre seus planos para o futuro da congregação. Eu permanecia na cozinha ou na sala, ouvindo as conversas, servindo café, mas raramente participando ativamente. Durante essas visitas, ele sempre encontrava momentos para falar comigo diretamente. Perguntava sobre meus estudos, sobre como eu estava me sentindo com relação ao noivado, sobre meus sonhos e expectativas. Suas perguntas eram sempre gentis, mas havia algo em seus olhos, uma intensidade que às vezes me fazia sentir desconfortável, embora eu não soubesse explicar exatamente o porquê. Cida, ele dizia, segurando delicadamente minha mão enquanto meus pais conversavam entre si, você entende que Deus nos uniu com um propósito especial? Que seremos uma equipe no ministério, trabalhando juntos para a obra do Senhor? Eu concordava com a cabeça, sentindo o calor áspero da mão dele envolvendo a minha. Suas mãos eram grandes, com calos nas palmas, mas sempre muito limpas, com unhas bem aparadas. Ele usava um anel dourado no dedo mindinho que brilhava quando gesticulava, e seu perfume era diferente de qualquer coisa que eu conhecia na nossa cidade. Era um cheiro marcante, uma mistura de loção pós-barba e algo que eu, mais tarde, descobri ser colônia importada. O pastor Marcos havia conseguido uma casa para alugar na rua principal da cidade, a apenas 3 quadras da igreja. Era uma casa maior que a nossa, com 3 quartos, uma sala ampla, cozinha espaçosa e até mesmo um quintal com algumas árvores frutíferas. Nos finais de semana, ele me levava para conhecer a casa, sempre acompanhada pelos meus pais ou por algum membro mais antigo da igreja, seguindo todos os protocolos de decência que nossa comunidade exigia.
Essa será nossa casa, Cida, dizia ele enquanto caminhávamos pelos cômodos ainda vazios. Aqui criaremos nossos filhos, receberemos os irmãos da igreja, estudaremos a palavra juntos. Você consegue imaginar como será abençoada a nossa vida? Eu tentava imaginar, tentava me ver morando naquela casa, cozinhando naquela cozinha, dormindo naqueles quartos, mas por mais que me esforçasse, a imagem não se formava completamente na minha mente. Era como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Parecia que deveria servir, mas algo não se ajustava perfeitamente. Minha irmã, Rosilene, que tinha apenas 14 anos, ficou inicialmente empolgada com todo o movimento na nossa casa. Ela adorava quando o pastor vinha nos visitar porque ele sempre trazia doces ou pequenos presentes para ela. Mas depois de algumas semanas, percebi que ela estava mais quieta, mais observadora. Às vezes a pegava me olhando com uma expressão preocupada, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas não soubesse como. Numa tarde de sábado, enquanto ajudávamos mamãe a estender as roupas no varal dos fundos, Rosilene finalmente falou o que estava pensando. Cida, você tá feliz mesmo com esse casamento? A pergunta me pegou desprevenida. Parei de estender a toalha que tinha nas mãos e olhei para ela. O sol da tarde criava sombras compridas no quintal e o cheiro da roupa lavada se misturava com o perfume dos jasmins que cresciam junto ao muro. Por que você pergunta isso, Rose? Sei lá, é que você não parece muito apaixonada. Tipo, quando a Cleusa ficou noiva do Roberto, ela ficava falando dele o tempo todo, ficava toda boba, sorrindo à toa. Você não fica assim. Eu estou feliz sim, Rose. É que é diferente. O pastor Marcos é um homem de Deus, maduro, responsável. Não é como esses namoricos de adolescente. Mas você gosta dele? Tipo, gosta mesmo? Do jeito que ele é, da voz dele, do cheiro dele, dessas coisas? A pergunta da minha irmã mexeu comigo mais do que eu esperava. Claro que eu gostava do pastor Marcos. Eu o admirava, o respeitava, considerava um homem íntegro e dedicado. Mas gostava dele da maneira que ela estava perguntando. Sentia aquele frio na barriga, aquela vontade de estar sempre perto, aquele sorriso involuntário que aparece no rosto quando pensamos na pessoa amada. Tentei me lembrar de como me sentia quando estava perto dele. Havia admiração, sim. Respeito, certamente. Mas havia também uma espécie de tensão que eu não conseguia identificar. Não era exatamente medo, mas também não era conforto. Era como se eu estivesse sempre tentando me comportar de uma maneira correta, sempre tentando impressioná-lo ou não decepcioná-lo. Rose, o amor verdadeiro não é só esses sentimentos bobos que você vê nos filmes. O amor cristão é baseado no respeito, na admiração mútua, na vontade de servir a Deus juntos. É isso que eu sinto pelo pastor Marcos. Minha irmã me olhou por um longo momento, seus olhos castanhos cheios de uma preocupação que parecia desproporcional para sua idade. Então ela balançou a cabeça e voltou a estender as roupas no varal. Mas eu percebi que ela não ficou convencida com minha resposta. Naquela noite, deitada na cama que dividia com Rosilene, fiquei pensando na pergunta dela. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca do poste da rua que entrava pela nossa janela pequena. Ouvia a respiração tranquila da minha irmã ao meu lado e o som distante dos grilos no quintal. Será que eu realmente gostava do pastor Marcos? Ou será que eu estava apenas seguindo o que todos esperavam de mim? A pergunta me incomodou tanto que passei horas acordada, olhando para o teto, tentando entender meus próprios sentimentos. Na semana seguinte, o pastor Marcos sugeriu que começássemos a ter encontros mais regulares para nos conhecermos melhor antes do casamento. Com a aprovação dos meus pais, ele passou a me buscar na escola 2 vezes por semana para caminharmos até a praça central, onde conversávamos sentados
num dos bancos sob a sombra das amendoeiras centenárias. Essas conversas foram revelando aspectos da personalidade dele que eu não conhecia. Ele me contava sobre sua infância numa cidade ainda menor que a nossa, sobre como havia se tornado pastor, sobre seus sonhos e ambições para o ministério. Falava com paixão sobre teologia, sobre interpretação bíblica, sobre liderança espiritual. Cida, dizia ele numa dessas tardes, Deus me chamou para ser um líder, um pastor que faça a diferença na vida das pessoas. E para isso, preciso de uma esposa que entenda essa visão, que me apoie completamente, que seja submissa à liderança que Deus estabeleceu através de mim. A palavra submissa sempre me causava um ligeiro desconforto, embora eu soubesse que era um conceito bíblico que havia escutado inúmeras vezes na igreja. Mas quando saía da boca dele, soava mais intensa, mais definitiva do que eu estava acostumada a ouvir. Eu entendo, pastor. Quero ser uma boa esposa, uma ajudadora idônea. Ele sorria quando eu dizia isso, um sorriso que chegava aos seus olhos castanhos e os fazia brilhar de um jeito especial. Então estendi a mão e tocava levemente meu rosto, um gesto que sempre me fazia corar e que deixava meu coração acelerado. Durante essas semanas de namoro, se é que podíamos chamar aquilo de namoro, percebi que o pastor Marcos tinha opiniões muito definidas sobre praticamente tudo, sobre como uma mulher cristã deveria se vestir, sobre como deveria se comportar, sobre quais eram os papéis apropriados para homens e mulheres dentro do casamento e da igreja. Uma esposa cristã, explicava ele enquanto caminhávamos de volta para casa, deve ser como a mulher virtuosa descrita em Provérbios 31, cuidadosa com a casa, dedicada ao marido, obediente, discreta. O marido é o cabeça do lar e a esposa deve reconhecer essa autoridade estabelecida por Deus. Eu concordava com tudo, porque era assim que havia sido criada, mas às vezes sentia uma pequena angústia no peito, como se algo dentro de mim resistisse ligeiramente a essas ideias, mesmo que minha mente concordasse completamente. O casamento foi marcado para o final de outubro, apenas 6 meses após o noivado. A igreja inteira se mobilizou para ajudar nos preparativos. As mulheres mais experientes me davam conselhos sobre como ser uma boa esposa, sobre culinária, sobre administração doméstica. Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que era respeitada por todas as mulheres da congregação, me levou de lado num domingo após o culto. Cida, minha filha, ela disse, segurando minhas mãos entre as suas, que eram ásperas, como lixa, mas calorosas como um abraço. Você vai casar com um homem de Deus, um líder. Isso é uma grande responsabilidade e também uma grande bênção. Lembre-se sempre, o segredo de um casamento abençoado é a submissão da esposa e o amor do marido. Deixe que ele seja o cabeça e Deus abençoará sua união. Essas palavras ecoaram na minha mente durante todas as semanas que antecederam o casamento. Submissão era uma palavra que eu ouvia constantemente em conversas, sermões, conselhos. E embora eu entendesse intelectualmente seu significado bíblico, havia algo em mim que se contraía toda vez que a escutava, como se meu espírito intuísse algo que minha mente ainda não conseguia compreender. 2 semanas antes do casamento, numa quinta-feira chuvosa que deixou as ruas da nossa cidade com aquele cheiro característico de terra molhada, o pastor Marcos me fez uma visita diferente. Chegou mais tarde que o usual, por volta das 8 da noite, quando meus pais já estavam se preparando para dormir. Seu Antônio, Dona Cristina, disse ele, retirando o chapéu que usava para se proteger da chuva, gostaria de conversar com a Cida a sós por alguns minutos. Assuntos do casamento, vocês entendem. Meus pais trocaram um olhar e concordaram. Afinal, ele era o pastor, um homem de confiança, e nós estaríamos apenas na sala da frente enquanto eles ficavam na cozinha.
Era perfeitamente apropriado. Sentamos no pequeno sofá da sala, eu numa ponta e ele na outra, com a distância respeitosa que nossa educação cristã exigia. A luz amarela da lâmpada criava sombras suaves no ambiente, e o som da chuva lá fora dava à conversa um tom mais íntimo do que eu estava acostumada. Cida, ele começou, sua voz mais baixa e suave que o usual, em 2 semanas você será minha esposa. Isso significa que você deixará de ser a filha dos seus pais para se tornar minha companheira, minha ajudadora. Você entende o que isso significa? Eu acho que sim, pastor. Significa que formaremos uma família, que trabalharemos juntos na obra de Deus. Isso mesmo, mas também significa outras coisas. Significa que você terá deveres conjugais, responsabilidades de esposa que talvez você ainda não compreenda completamente. Senti meu rosto queimar. Embora eu tivesse 17 anos, minha educação havia sido bastante protegida. Sabia o básico sobre casamento e intimidade, mas eram assuntos que não se discutiam abertamente, especialmente entre uma moça solteira e um homem, mesmo que fosse seu noivo. Uma esposa cristã, continuou ele, se aproximando ligeiramente de mim no sofá, deve estar sempre disponível para seu marido. Deve obedecer em todas as coisas, deve confiar na liderança dele, deve aceitar suas decisões sem questionamento. Isso está claro para você? Sim, pastor. Está claro. Ele estendeu a mão e tocou meu queixo, levantando delicadamente meu rosto para que eu o olhasse nos olhos. Seus dedos estavam frios por causa da chuva e senti um arrepio percorrer minha espinha. Você é muito jovem, muito inocente, mas isso é bom. Significa que eu poderei moldá-la exatamente como uma esposa deve ser. Você confia em mim para isso? Eu confio, pastor. O sorriso que apareceu em seu rosto naquele momento foi diferente de todos os outros que eu havia visto antes. Havia algo nele que me fez sentir simultaneamente importante e desconfortável, escolhida e pequena, amada e possuída. Ótimo. Então tudo ficará bem entre nós. Ele se levantou, beijou levemente minha testa, o primeiro beijo que recebi dele, e se despediu dos meus pais. Fiquei ali sentada no sofá por vários minutos depois que ele saiu, ouvindo o som da chuva e tentando processar aquela conversa e, principalmente, aquela sensação estranha que ela havia despertado em mim. Naquela noite, mais uma vez, fiquei acordada por horas, olhando para o teto do quarto, enquanto Rosilene dormia tranquilamente ao meu lado. Havia algo naquela conversa, no tom da voz dele, no jeito como ele havia tocado meu rosto, que me deixou com um sentimento que eu não conseguia nomear. Não era medo, exatamente, mas também não era conforto ou alegria. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse vislumbrado que talvez o casamento fosse muito mais complexo e desafiador do que eu havia imaginado, e que talvez o pastor Marcos fosse muito mais intenso e controlador do que eu havia percebido até então. O casamento aconteceu numa manhã, ensolarada de sábado do final de outubro. A igreja estava decorada com flores silvestres que as irmãs haviam colhido nos campos ao redor da cidade, e o perfume doce delas se misturava com o cheiro familiar de madeira antiga e cera de abelha dos bancos. Eu usava o vestido de noiva que minha mãe e as senhoras da congregação haviam costurado juntas, um vestido simples de cetim branco com mangas compridas e gola alta, como convinha a uma moça de família cristã. Caminhei pelo corredor central da igreja ao som do órgão tocado por Dona Eunice, sentindo o peso dos olhares de toda a comunidade sobre mim. Meu pai me acompanhou até o altar, onde o pastor Marcos me esperava com um sorriso radiante, vestindo seu melhor terno preto e uma gravata azul marinho que eu nunca havia visto antes. A cerimônia foi conduzida pelo pastor João Batista
que havia voltado especialmente para nos casar. Suas palavras sobre amor, compromisso e fidelidade ecoaram pela igreja, mas eu me sentia estranhamente desconectada de tudo aquilo, como se estivesse assistindo ao casamento de outra pessoa. Quando chegou a hora de dizer aceito, minha voz saiu mais fraca do que eu esperava, quase um sussurro que apenas as pessoas nas primeiras fileiras conseguiram ouvir claramente. O beijo selou nossa união diante de Deus e dos homens. Foi meu primeiro beijo nos lábios, um toque suave, mais firme, que durou apenas alguns segundos, mas que me deixou com o rosto queimando e o coração disparado. Quando nos separamos, vi nos olhos do meu agora marido uma intensidade que me fez desviar o olhar instintivamente. A festa aconteceu no salão paroquial, uma celebração simples, mas alegre, com sanduíches preparados pelas mulheres da igreja, guaraná e um bolo de 2 andares que Dona Mercedes havia insistido em encomendar de uma confeitaria da cidade vizinha. As pessoas dançaram, conversaram, riram e eu tentei sorrir e parecer feliz, embora por dentro me sentisse como se estivesse flutuando numa espécie de sonho estranho. Por volta das 5 da tarde, quando o sol já começava a se inclinar no horizonte pintando o céu de tons alaranjados, meu marido se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido que era hora de irmos para casa, nossa casa, a casa onde eu agora moraria como esposa do pastor Marcos Roberto. A caminhada até lá foi silenciosa. Ele carregava minha pequena mala com as poucas roupas e pertences pessoais que eu possuía, enquanto eu segurava o buquê de flores já um pouco murcho nas mãos trêmulas. As ruas da cidade estavam mais vazias que o usual, pois a maioria dos moradores havia participado do casamento e da festa. Chegando na casa, ele abriu a porta e me convidou a entrar primeiro. O interior estava arrumado de forma diferente da última vez que eu havia estado lá. Havia móveis novos na sala, cortinas nas janelas e um perfume de limpeza no ar que mostrava que alguém havia preparado tudo cuidadosamente para nossa chegada. "Bem-vinda ao seu novo lar, minha esposa", disse ele, colocando a mala no chão e fechando a porta atrás de nós. A palavra esposa soou estranha vinda da boca dele, não mais Cida ou minha filha, como ele costumava me chamar na igreja, mas minha esposa, com uma posse na voz que me fez sentir um arrepio na espinha. "Vou preparar um café para nós", disse eu, procurando algo familiar para fazer, algo que me desse ocupação e me ajudasse a lidar com o nervosismo que estava crescendo dentro do meu peito. "Não precisa", respondeu ele, se aproximando de mim com passos lentos e deliberados. "Hoje é nossa noite de núpcias, Cida. Temos outras prioridades." Senti meu rosto queimar e meu estômago se contrair. Eu sabia, claro, o que aconteceria naquela noite. Minha mãe havia me dado algumas explicações básicas sobre os deveres conjugais na semana anterior, palavras entrecortadas e faces coradas que deixaram mais dúvidas do que esclarecimento. Mas saber, intelectualmente, era muito diferente de estar ali, naquela casa, com aquele homem me olhando de um jeito que eu nunca havia visto antes. "Você está nervosa", disse ele, chegando ainda mais perto e colocando as mãos nos meus ombros. "É natural. Mas você confia em mim, não confia?" "Eu confio, sim. Então, relaxe. Sou seu marido agora. Cabe a mim te ensinar sobre essas coisas." As horas que se seguiram foram uma mistura confusa de sensações novas, desconforto, dor e uma estranha sensação de estar perdendo alguma parte de mim mesma que eu nem sabia que existia. Ele foi paciente até certo ponto, mas havia uma urgência em seus movimentos, uma intensidade em sua respiração que me assustou. Quando tudo terminou, eu me senti diferente, como se tivesse cruzado uma linha invisível que separava a menina que eu era da mulher que eu havia me tornado. Nos dias que se seguiram, comecei a descobrir o que realmente significava ser a esposa do pastor Marcos Roberto. Acordava às 5:30 da manhã para preparar seu café
exatamente como ele gostava, forte, bem doce, servido numa xícara específica que ele havia trazido de não sei onde. Ele tinha preferências muito definidas sobre tudo, desde a temperatura da água do banho até a ordem em que as roupas deveriam ser passadas. Nos primeiros dias, achei que aquilo era normal. Afinal, ele era um homem mais velho, estabelecido, com seus hábitos formados. Cabia a mim, como esposa, me adaptar à rotina dele. Mas aos poucos, percebi que suas exigências iam muito além das preferências normais de um marido. Ele escolhia as roupas que eu deveria usar a cada dia, alegando que uma esposa de pastor precisava dar o exemplo às outras mulheres da congregação. Controlava até mesmo a quantidade de sal que eu colocava na comida, dizendo que pressão alta era um problema na família dele e eu precisava aprender a cozinhar de forma saudável desde o início. Decidiu que eu não precisava mais trabalhar, pois meu lugar era em casa, cuidando das necessidades dele e, eventualmente, dos filhos que teríamos. Cida, dizia ele numa manhã enquanto eu arrumava sua gaveta de meias pela terceira vez naquela semana, uma esposa cristã encontra sua realização completa em servir ao marido e à família. Você não precisa de mais nada além disso. Eu concordava com a cabeça, porque era assim que havia sido ensinada, mas às vezes sentia uma pontada de saudade da minha antiga vida, saudade das conversas com Rosilene, das risadas com as amigas da escola, até mesmo das pequenas responsabilidades que eu tinha em casa dos meus pais. Agora, minha vida inteira girava em torno das necessidades e expectativas de uma única pessoa. O que mais me incomodava eram os momentos de intimidade. Ele nunca perguntava se eu estava com vontade ou se me sentia bem. Simplesmente anunciava quando era hora. E eu deveria estar disponível e receptiva, porque essa era minha obrigação como esposa. Às vezes eu tentava iniciar uma conversa carinhosa antes, mas ele cortava o assunto dizendo que conversa eram para a sala e o quarto era para outras finalidades. Depois de um mês de casamento, comecei a notar mudanças em seu comportamento quando estávamos sozinhos em comparação com seu comportamento em público. Na igreja, ele continuava sendo o pastor carismático e respeitado que todos admiravam. Pregava sobre amor, bondade, compaixão, mas em casa, sua personalidade parecia se transformar. Numa manhã de quinta-feira, aproximadamente 6 semanas após o casamento, acordei com uma dor de cabeça terrível e um mal-estar no estômago. Tentei me levantar para preparar o café dele como sempre fazia, mas quando cheguei na cozinha, uma onda de náusea me obrigou a correr para o banheiro. Quando voltei, pálida e trêmula, encontrei meu marido parado na cozinha com uma expressão de irritação no rosto. Onde está meu café, Cida? Desculpa, amor. Estou me sentindo mal. Acho que é alguma coisa que comi ontem. Só preciso de alguns minutos e vou preparar tudo. Não me interessam suas desculpas. Meu café deveria estar pronto às 6 horas, como sempre. Você acha que suas indisposições são mais importantes que suas obrigações como esposa? A frieza na voz dele me chocou. Nunca havia me dirigido um tom tão duro antes. Engoli o choro que ameaçava brotar e me apressei a fazer o café, tentando ignorar o mal-estar que ainda me dominava. Desculpa, realmente. Não vai acontecer de novo. Espero que não. Uma esposa que não consegue cumprir suas funções básicas não serve para nada. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo aquele dia. Não consegui me concentrar em nenhuma das tarefas domésticas e quando ele voltou à noite ainda me sentia abalada pelo tom que havia usado comigo pela manhã. Durante o jantar, tentei puxar assuntos sobre coisas da igreja, sobre os planos dele para os próximos sermões, qualquer coisa que pudesse restaurar o clima de cordialidade entre nós. Mas ele respondeu com monossílabos, sem nem levantar os olhos do prato. Você está chateado comigo? Perguntei finalmente, quando terminamos de comer.
Ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Chateado? Por que eu estaria chateado? Apenas espero que minha esposa cumpra suas obrigações sem drama desnecessário. Não é muito pedir. Eu sei. É que hoje de manhã você pareceu tão diferente. Diferente como? Mais duro comigo. Nunca havia falado comigo daquele jeito. Ele se levantou da mesa e veio até onde eu estava sentada, colocando as mãos nos meus ombros de uma forma que parecia carinhosa, mas que exercia uma pressão desconfortável. Cida, você ainda é muito nova, muito imatura para entender certas coisas, mas precisa aprender que um marido tem o direito e o dever de corrigir sua esposa quando ela falha em suas responsabilidades. É assim que funciona um lar cristão ordenado. Mas eu só estava doente. Não há desculpas para negligenciar seus deveres. Uma esposa dedicada encontra forças para servir ao marido, mesmo quando não se sente bem. É isso que significa submissão. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas tentei contê-las. Não queria parecer dramática ou imatura como ele havia dito. Eu entendo. Vou me esforçar mais. Ótimo. Agora vá lavar a louça. E dessa vez certifique-se de que ficou realmente limpa. Ontem encontrei manchas na minha xícara. Enquanto lavava os pratos naquela noite, com as mãos tremendo ligeiramente dentro da água morna e ensaboada, comecei a me perguntar se aquilo que estava acontecendo era realmente normal. As lágrimas que eu havia tentado conter durante a conversa agora escorriam livremente pelo meu rosto, misturando-se com a umidade que subia da pia. 3 dias depois, o mal-estar matinal voltou, dessa vez acompanhado de uma sensibilidade estranha nos seios. Quando contei para minha mãe, durante uma visita rápida que fiz à casa dos meus pais, seus olhos se iluminaram de alegria. Cida, minha filha, acho que você está esperando o bebê. Que bênção, que alegria! A possibilidade não havia nem passado pela minha cabeça, mas quando minha mãe disse aquilo, muitas coisas começaram a fazer sentido. Fomos juntas ao médico da cidade, um senhor de cabelos brancos, que confirmou nossa suspeita. Eu estava grávida de aproximadamente 7 semanas. Quando cheguei em casa para contar a novidade ao meu marido, esperava ver alegria, emoção, talvez até mesmo um pouco da ternura que eu havia conhecido durante nosso namoro. Mas sua reação foi completamente diferente do que eu imaginava. Grávida, ele repetiu, como se estivesse processando uma informação desagradável. Tão cedo assim? Pensei que você ficaria feliz. É uma bênção de Deus, não é? Claro que é uma bênção, mas agora você terá ainda mais responsabilidade. Precisará cuidar melhor da alimentação, do descanso, da casa. Não posso ter uma esposa negligente cuidando do meu filho. Novamente, aquele tom frio, calculista, que me fazia sentir mais como uma funcionária sendo instruída do que como uma esposa recebendo apoio do marido na gestação do primeiro filho. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele enquanto ouvia sua respiração pesada de sono profundo, coloquei a mão instintivamente sobre minha barriga ainda lisa. Havia uma vida crescendo ali dentro, uma parte de mim e uma parte dele. Mas, ao invés de alegria e expectativa, tudo o que sentia era uma ansiedade crescente sobre como seria criar uma criança naquele ambiente, naquela casa, onde eu já me sentia tão pequena e controlada. Foi então que comecei a perceber que talvez o homem com quem eu havia me casado não fosse exatamente aquele que eu pensava conhecer, e que talvez minha vida como sua esposa fosse muito mais difícil e complicada do que eu jamais havia imaginado possível. A gravidez trouxe mudanças que eu não esperava, e não apenas física. Conforme minha barriga crescia, o comportamento do meu marido se tornava cada vez mais controlador e impaciente. Ele estabeleceu regras rígidas sobre o que eu podia e não podia comer,
sobre quantas horas de sono eu deveria ter, sobre quais atividades eram apropriadas para uma mulher grávida. Você não pode mais visitar seus pais sem minha permissão, anunciou ele numa manhã de dezembro, quando eu estava com 4 meses de gestação. A casa deles é muito bagunçada, muito barulhenta. Não é um ambiente adequado para uma mulher na sua condição. Mas eles são minha família, protestei suavemente. Minha mãe quer me ajudar com a gravidez, dar conselhos. Eu sou sua família agora e tenho conhecimento suficiente para cuidar de você e do bebê. Não precisamos de interferências externas. O tom final na voz dele não deixava margem para discussão. Era assim que funcionava a nossa casa. Ele decidia, eu acatava. Questionamentos eram vistos como rebeldia, e rebeldia era algo que ele não tolerava. Durante os cultos na igreja, eu observava as outras mulheres casadas, tentando decifrar em seus rostos se elas viviam situações similares às minhas, mas todas pareciam tão serenas, tão satisfeitas com sua... Será que eu estava exagerando? Será que era normal um marido ser tão rígido e controlador? Dona Conceição, a senhora que havia me dado conselhos antes do casamento, se aproximou de mim após um culto de domingo, quando eu estava com 6 meses de gravidez. Como você está, minha filha? Está se cuidando bem? Estou sim, Dona Conceição. O pastor Marcos cuida muito bem de mim. Que bom, que bom. E como está o casamento? Está sendo uma boa esposa para ele? A pergunta me pegou desprevenida. Por que ela perguntaria isso? Haveria algum motivo para duvidar? Eu tento ser sim. Por quê? Alguém disse alguma coisa? Ela olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo nossa conversa, então se inclinou ligeiramente em minha direção. É que algumas pessoas comentaram que você parece mais magra, mais quieta, que talvez não esteja se alimentando direito ou que esteja preocupada com alguma coisa. Não, não. Está tudo bem, é só o cansaço da gravidez mesmo. Mas havia algo nos olhos dela, uma preocupação que ia além da cortesia social, como se ela soubesse de alguma coisa que eu não sabia, ou como se reconhecesse algo em mim que eu mesma não conseguia identificar. Se Darcy, algum dia você precisar conversar de qualquer coisa, pode procurar a mim. Às vezes as mulheres casadas precisam de uma orientação mais experiente. Eu agradeci, mas não entendi completamente o que ela estava tentando me dizer. Só anos depois compreenderia que Dona Conceição havia reconhecido em mim os sinais de uma mulher que estava sendo gradualmente quebrada, controlada, isolada. A descoberta que mudaria tudo aconteceu numa tarde chuvosa de janeiro, quando eu estava com 7 meses e meio de gravidez. Meu marido havia saído para visitar algumas famílias da congregação e disse que voltaria apenas no final da tarde. Eu aproveitei para fazer uma limpeza mais profunda na casa, incluindo o escritório dele, um pequeno quarto onde ele guardava seus livros de teologia, sermões e papéis da igreja. Enquanto limpava sua escrivaninha, derrubei acidentalmente uma pilha de papéis que estavam numa gaveta meio aberta. Quando me abaixei com dificuldade para recolhê-los, meus olhos se fixaram numa carta que havia ficado aberta no chão. Era uma carta manuscrita, com letra feminina, e o que eu li me deixou gelada. Marcos, não posso mais viver assim. O que você fez comigo não foi certo, não foi de Deus. Uma mulher casada não deveria ter que suportar as coisas que você me obrigou a fazer. Estou partindo com as crianças e, por favor, não tente nos procurar. Que Deus o perdoe, porque eu ainda não consegui. Helena. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei a carta cair novamente. Helena. Quem era Helena? Com o coração disparado, comecei a examinar os outros papéis. Havia mais cartas, algumas de uma mulher chamada Sônia, outras de uma tal de Carmen, todas com tom similar, falando sobre coisas terríveis que ele havia feito, sobre comportamentos que não condiziam com um homem de Deus. Numa das cartas, Sônia escrevia: "Você me disse que era solteiro, que nunca havia se casado.
Descobri que mentiu sobre Helena, sobre Carmen e provavelmente sobre outras. Você não é um pastor, é um predador que usa a palavra de Deus para manipular mulheres inocentes. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu marido, o respeitado pastor da nossa igreja, havia sido casado antes. Não apenas uma vez, mas várias. E pelas cartas, parecia que havia acontecido coisas terríveis nesses casamentos. Coisas que fizeram essas mulheres fugirem dele. Com as mãos ainda tremendo, continuei procurando entre os papéis. Encontrei certidões de casamento, documentos que confirmavam pelo menos 3 casamentos anteriores em cidades diferentes. Marcos Roberto não era nem mesmo seu nome verdadeiro. Numa certidão mais antiga, o nome que aparecia era Marco Antônio Silva. O som da chave na fechadura me fez pular de susto. Ele havia voltado mais cedo do que esperado. Rapidamente, tentei recolocar todos os papéis no lugar, mas minhas mãos estavam tão trêmulas que alguns caíram no chão novamente. Cida, o que você está fazendo aí? A voz dele soou diferente, mais baixa, mais perigosa. Quando olhei para cima, vi que ele estava parado na porta do escritório, me observando com uma expressão que nunca havia visto antes. Seus olhos, que sempre pareceram intensos, agora pareciam gelados. Eu estava limpando. Derrubei alguns papéis sem querer. Ele entrou no cômodo devagar, fechando a porta atrás de si. O som do trinco se fechando me fez sentir como se estivesse sendo trancada numa prisão. Que papéis você derrubou, Cida? Tentei mentir, mas minha voz saiu trêmula e pouco convincente. Só alguns sermões seus. Nada importante. Ele se abaixou e começou a recolher os papéis do chão. E eu vi exatamente o momento em que seus olhos se fixaram na carta de Helena que ainda estava aberta. Seu rosto se transformou completamente. A máscara de pastor bondoso e compreensivo caiu, e o que restou foi algo que me aterrorizou. Você leu isso, disse ele. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu não entendi o que estava escrito. Não minta para mim. O grito foi tão alto e tão súbito que me fez recuar até encostar na parede. Você leu essas cartas. Por favor, não grite. Você vai assustar os vizinhos. Ele deu 2 passos em minha direção e pela primeira vez, desde que o conhecia, senti medo físico dele. Medo real, visceral, que me fez instintivamente colocar as mãos sobre minha barriga para proteger o bebê. Os vizinhos não são problema seu. Seu problema é ter fuçado onde não devia. Seu problema é ter descoberto coisas que não lhe dizem respeito. Mas você foi casado antes. Por que nunca me contou? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar e vi seus olhos se estreitarem ainda mais. Por que eu deveria contar? O passado é passado. Essas mulheres eram fracas, desobedientes, não souberam ser as esposas que um homem de Deus merece. Você é diferente. Pelo menos eu pensava que fosse. Ele se aproximou ainda mais e agora eu podia sentir o cheiro de seu perfume misturado com algo que parecia suor e raiva. Marcos, ou seja lá qual é seu nome verdadeiro. Essas cartas falam de coisas terríveis. Elas falam que você as machucou, que as obrigou a fazer coisas. Meu nome é Marcos, gritou ele novamente. Desta vez, socando a parede ao lado da minha cabeça com tanta força que ouvi o reboco rachar. E essas mulheres mentiram. Mentiram porque não conseguiram ser submissas como Deus manda, porque eram rebeldes, insubordinadas. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Nunca havia visto tanta raiva, tanta violência numa pessoa. E agora entendia que tudo aquilo estava direcionado a mim. Por favor, você está me assustando. Pense no bebê. O bebê, ele repetiu. E algo mudou em sua expressão. Tornou-se ainda mais fria, mais calculista. O bebê. Mais uma razão para você nunca falar sobre essas cartas com ninguém. Porque se falar, se contar para alguém sobre o que encontrou aqui, você vai se arrepender muito. A ameaça era clara.
mas eu precisava entender o que realmente havia acontecido. O que você fez com essas mulheres? Por que todas fugiram de você? Ele sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso que me deu mais medo do que os gritos. Elas não entenderam seu lugar. Não entenderam que uma esposa deve obedecer ao marido em todas as coisas. Em todas as coisas, repetiu, enfatizando cada palavra. Elas acharam que podiam questionar, que podiam resistir, que podiam dizer não quando eu precisava delas. A realização do que ele estava implicando me atingiu como um soco no estômago. As referências nas cartas sobre coisas terríveis, sobre obrigações que não estavam na Bíblia, sobre comportamentos que fizeram mulheres casadas fugirem no meio da noite com seus filhos. Você as forçou, sussurrei, mal conseguindo formar as palavras. Eu as ensinei sobre submissão, sobre obediência, sobre qual é o verdadeiro papel de uma esposa cristã. Se elas não conseguiram aprender, o problema foi delas. Ele colocou a mão no meu queixo, forçando-me a olhar nos seus olhos, exatamente como fazia durante nosso namoro. Mas agora o gesto estava carregado de ameaça ao invés de carinho. Você não vai cometer o mesmo erro que elas, vai, Cida? Você vai ser inteligente, vai esquecer o que viu aqui hoje, vai continuar sendo a esposa obediente que eu preciso, porque se não for, ele não terminou a frase, mas não precisava. A ameaça pairava no ar como fumaça tóxica. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, fingi estar dormindo enquanto minha mente funcionava a 1000 por hora. Tudo começava a fazer sentido. O controle excessivo, o isolamento da minha família, a frieza nos momentos íntimos, a maneira como ele me tratava mais como propriedade do que como esposa. Eu havia me casado com um homem que havia destruído a vida de pelo menos 3 mulheres antes de mim. Um homem que usava a autoridade de pastor e os versículos bíblicos sobre submissão feminina para justificar comportamentos abusivos e controlativos. Um homem que havia mentido sobre sua identidade, seu passado, suas intenções. E agora eu estava grávida de 7 meses e meio, presa numa casa com ele, sem dinheiro próprio, sem apoio da minha família que ainda o viam como um homem de Deus abençoado, com um bebê crescendo dentro de mim, que seria mais uma ferramenta que ele poderia usar para me controlar e me manter submissa. Pela primeira vez desde o casamento, chorei em silêncio, deixando as lágrimas escorrerem pelo travesseiro enquanto planejava o que poderia fazer, como poderia proteger a mim mesma e ao meu filho do homem que dormia ao meu lado. Minha história, capítulo 5, final. Os dias seguintes àquela descoberta terrível foram os mais longos da minha vida. Eu caminhava pela casa como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar, fingindo normalidade, enquanto minha mente fervilhava com planos desesperados de fuga. Mas como fugir quando se está grávida de quase 8 meses, sem dinheiro, sem apoio e com uma família que ainda vê seu agressor como um homem santo, Marco? Eu não conseguia mais pensar nele como pastor. Estava diferente desde que me pegou lendo as cartas, mais vigilante, mais controlador, se é que isso era possível. Começou a me acompanhar até mesmo nas idas ao banheiro, alegando preocupação com minha saúde. Instalou uma tranca nova na porta de casa, uma que só se abria por dentro com chave, e passou a guardar essa chave no bolso. Durante as refeições, ele falava sobre o futuro com um sorriso que me gelava o sangue. Quando o bebê nascer, você entenderá completamente qual é seu propósito. Ser mãe vai te ensinar sobre sacrifício total, sobre colocar as necessidades da família acima de qualquer desejo egoísta. Eu sabia o que ele queria dizer. O bebê seria mais uma cadeia me prendendo a ele, mais um motivo para eu não conseguir partir. E ele estava certo. Como abandonar meu próprio filho? Como deixá-lo nas mãos de um homem que eu agora sabia ser perigoso? Foi Dona Conceição quem me salvou,
embora na época eu não soubesse que precisava ser salva. Numa tarde de terça-feira, ela apareceu na nossa porta sem aviso, carregando uma cesta de frutas e usando como desculpa uma visita de cortesia à esposa grávida do pastor. Marcos não podia recusar a visita sem parecer estranho, então nos deixou sozinhas na sala por alguns minutos enquanto foi buscar café na cozinha. Dona Conceição aproveitou esses poucos momentos para se sentar ao meu lado no sofá e sussurrar rapidamente: Cida, você está bem? De verdade? Porque eu conheço os sinais, minha filha. Eu passei por isso há 40 anos atrás. Antes que eu pudesse responder, Marcos voltou com a bandeja do café, seu sorriso cativante no lugar, representando perfeitamente o papel do marido dedicado. Mas Dona Conceição continuou me observando com aqueles olhos experientes que pareciam ler minha alma. Durante a visita, ela contou histórias aparentemente casuais sobre mulheres que conhecera ao longo da vida, mulheres que haviam passado por dificuldades conjugais e encontrado maneiras de recomeçar. Falou sobre uma prima que havia se mudado para São Paulo com os filhos, sobre uma vizinha que conseguiu ajuda de parentes distantes, sobre organizações que ajudavam mulheres em situações complicadas. Marcos ouvia educadamente, mas eu percebia a tensão em seus ombros, o modo como seus dedos tamborilavam impacientes na mesa. Quando Dona Conceição finalmente se despediu, ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: Casa da minha irmã, Rua das Flores, 47, Porta dos Fundos, qualquer hora. Naquela noite, Marcos estava particularmente agressivo. Disse que Dona Conceição era uma mulher intrometida, que não entendia os limites adequados e que eu não deveria mais recebê-la sem sua presença. Essas mulheres mais velhas enchem a cabeça das mais novas com ideias perigosas sobre independência e direitos, resmungou ele, enquanto se preparava para dormir. Elas não entendem que a felicidade feminina vem da submissão completa ao marido. 3 dias depois, numa madrugada gelada de fevereiro, comecei a sentir as primeiras contrações. Era cedo demais. Ainda faltavam 3 semanas para a data prevista, mas as dores eram inconfundíveis. Acordei Marcos, que imediatamente entrou em pânico. Para toda sua necessidade de controle, ele não sabia lidar com situações que escapavam completamente de seu domínio. O parto foi longo e difícil. 16 horas de dor intensa no pequeno hospital da cidade, com Marcos caminhando impaciente pelo corredor, irritado com a demora, como se meu corpo estivesse deliberadamente desobedecendo seus planos. Quando minha filha finalmente nasceu, sim, era uma menina, e a enfermeira a colocou em meus braços pela primeira vez, algo mudou completamente dentro de mim. Olhando para aquele rostinho vermelho e enrugado, para aqueles olhinhos fechados que ainda não haviam visto o mundo, senti uma força que não sabia que possuía. Ela era minha, completamente minha, e eu não permitiria que aquele homem fizesse com ela o que estava fazendo comigo. Não permitiria que crescesse achando normal ser controlada, manipulada, ameaçada. Não permitiria que se tornasse mais uma vez. Como vamos chamá-la? Perguntou Marcos, seus dedos tocando com estranha possessividade o rostinho da bebê. Esperança, respondi sem hesitar. Vamos chamá-la de Esperança. Ele franziu a testa. Esperança? Não discutimos esse nome. Pensei em Débora, como a profetisa. Esperança, repeti com mais firmeza. Era a primeira vez em meses que contradisse uma decisão dele diretamente. Vi o flash de raiva passar pelos seus olhos, mas estávamos no hospital, rodeados de enfermeiras e outros pacientes. Ele não podia explodir ali como fazia em casa. Conversaremos sobre isso depois, disse entre dentes, mas eu sabia que não haveria um depois, não do jeito que ele imaginava. Na primeira noite em casa, com Esperança, enquanto ela dormia no berço que Marcos havia montado ao lado da nossa cama, fiquei acordada planejando. Cada detalhe precisava ser perfeito, porque eu teria apenas uma chance. A oportunidade veio 2 semanas depois.
Marcos precisou viajar para a capital do estado para participar de uma convenção de pastores, uma viagem que ele tentou cancelar várias vezes, claramente relutante em me deixar sozinha mesmo por 2 dias. Mas a pressão dos líderes denominacionais foi maior que sua necessidade de controle. "Você não sai desta casa por nada", foram suas últimas palavras antes de partir. "Se acontecer alguma emergência, liga para o diácono Osvaldo, mas não quero você na rua, não quero você conversando com vizinhos, não quero você no telefone com sua família." Assim que vi seu ônibus desaparecer na curva da estrada, esperei mais 2 horas para ter certeza de que ele não voltaria por ter esquecido algo. Então, com esperança no colo e uma pequena mala com o mínimo necessário, saí pela porta dos fundos e caminhei pelas ruas vazias até a casa da irmã de Dona Conceição. A mulher que abriu a porta era uma versão mais nova de Dona Conceição, com os mesmos olhos bondosos e a mesma expressão de quem já viu muita coisa na vida. "Você deve ser a Cida", disse ela, me fazendo entrar rapidamente. "Minha irmã me contou sobre você. Venha, vamos conversar." Nas próximas 6 horas, minha vida mudou completamente. A irmã de Dona Conceição, que se chamava Benedita, fez ligações para pessoas que eu nem sabia que existiam: assistentes sociais, advogados, organizações que ajudavam mulheres em situações de violência doméstica. Descobri que eu não estava sozinha, que havia toda uma rede de apoio para mulheres como eu. "Você tem direito à proteção", explicou uma das assistentes sociais que veio me encontrar. "O que você descreveu caracteriza violência psicológica, coerção, cárcere privado, e temos as cartas como prova de que ele já fez isso antes." "Mas ele é pastor", protestei, ainda lutando contra anos de condicionamento. "As pessoas da cidade, minha família, todos acreditam nele. Predadores frequentemente escolhem posições de respeito e autoridade", respondeu ela gentilmente. "Facilita a manipulação e torna mais difícil para as vítimas serem acreditadas, mas isso não torna o abuso menos real. Em 48 horas, eu estava num abrigo temporário em outra cidade, com esperança segura nos meus braços e um advogado trabalhando no meu caso. Minha família demorou meses para entender a verdade, mas quando finalmente entenderam, me apoiaram completamente. Marcos tentou me encontrar, é claro. Apareceu na casa dos meus pais aos gritos, acusando todos de terem me sequestrado e envenenado minha mente contra ele. Ameaçou processar todo mundo, disse que eu havia roubado sua filha, que Deus me puniria por desobedecer ao marido, mas as cartas que eu havia fotografado secretamente com uma câmera emprestada foram suficientes para conseguir uma ordem de restrição. E quando uma das ex-esposas dele, Helena, soube através dos advogados que ele havia sido exposto, ela também veio prestar depoimento. Depois dela, vieram Sônia e Carmen. O caso se tornou um escândalo na nossa pequena cidade. O respeitado pastor da Igreja Central era, na verdade, um predador em série que já havia arruinado a vida de pelo menos 4 mulheres. A congregação se dividiu. Alguns se recusavam a acreditar, mas muitos começaram a lembrar de pequenos sinais que haviam ignorado. Marcos deixou a cidade no meio da noite, como um ladrão fugindo com o produto de seus crimes. Soubemos depois que tentou se estabelecer em outro estado, mas as denúncias o seguiram. Sua carreira como pastor havia terminado definitivamente. Quanto a mim, reconstruí minha vida pedaço por pedaço. Foi difícil, doloroso, assustador. Tive que reaprender a tomar decisões sozinha, a confiar no meu próprio julgamento, a acreditar que merecia ser tratada com respeito e dignidade. Esperança cresceu forte e independente, sabendo desde sempre que pode questionar, pode dizer não, pode escolher seu próprio caminho na vida. Hoje ela tem 30 anos, é médica, casada, com um homem que a trata como igual
e mãe de 2 filhos que ela está criando para serem respeitosos e empáticos. Eu nunca me casei novamente por escolha própria. Descobri que podia ser feliz sozinha, que podia ter uma vida plena sem precisar me submeter a ninguém. Trabalhei como costureira. Depois, fiz um curso de enfermagem e, nos últimos 10 anos, tenho trabalhado voluntariamente com organizações que ajudam mulheres em situações de violência doméstica. Contei essa história hoje, 30 anos depois, porque sei que há mulheres me assistindo que estão vivendo situações similares à minha. Mulheres que acham que é normal o marido controlar cada aspecto de suas vidas. Mulheres que foram ensinadas que questionar a autoridade masculina é pecado. Mulheres que estão sofrendo, mas não sabem nomear seu sofrimento. Para vocês, eu digo, o amor verdadeiro não controla, não isola, não ameaça, não diminui. O amor verdadeiro respeita, apoia, celebra sua individualidade. Vocês estão numa relação onde se sentem pequenas, assustadas, controladas. Isso não é amor e definitivamente não é o plano de Deus para suas vidas. A submissão bíblica nunca foi sobre aceitar abuso. Foi sobre parceria, sobre respeito mútuo, sobre trabalhar juntos em igualdade. Qualquer homem que usa versículos bíblicos para justificar controle, violência ou desrespeito está pervertendo a palavra de Deus para seus próprios fins doentios. Busquem ajuda. Falem com alguém de confiança. Não tenham medo de serem julgadas ou não acreditadas. Há pessoas que entendem, que já passaram por isso, que podem ajudar vocês a encontrarem um caminho para a liberdade e a dignidade. Lembrem-se do nome da minha filha, Esperança. Mesmo na situação mais desesperadora, quando parece que não há saída, sempre há esperança. Sempre há uma possibilidade de recomeçar, de reconstruir, de encontrar a felicidade que vocês merecem. E para aqueles que me assistem e reconhecem comportamentos abusivos em si mesmos, não é tarde para mudar. Busquem ajuda profissional, reconheçam o mal que causaram, trabalhem para se tornarem pessoas melhores. O verdadeiro arrependimento vem acompanhado de mudança real de comportamento. Hoje, aos 62 anos, olho para trás e agradeço a Deus por ter me dado força para sair daquela situação. Não foi fácil, não foi rápido e deixou cicatrizes que ainda carrego. Mas a alternativa, uma vida inteira de submissão ao medo, ao controle, à manipulação, teria sido muito pior. Se esta história tocou vocês de alguma forma, por favor, compartilhem. Talvez chegue aos ouvidos de alguém que precisa ouvir que existe saída, que existe esperança, que existe vida além do abuso. E se vocês conhecem alguém numa situação similar, não julguem, não critiquem, não perguntem por que ela não sai logo. Ofereçam apoio, escutem sem julgamento e lembrem que sair de um relacionamento abusivo é um dos processos mais complexos e perigosos que uma pessoa pode enfrentar. Obrigada por terem me ouvido até o final. Obrigada por me darem força para contar esta história que guardei por tanto tempo. E lembrem-se, vocês merecem amor verdadeiro, respeito, dignidade e felicidade. Nunca aceitem menos do que isso. Que Deus abençoe a todas vocês e que a esperança sempre ilumine seus caminhos, mesmo nos momentos mais escuros.